você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Eu queria que a gente lesse também Isaías 49:6. Escola dominical a gente tem que ler Bíblia, né? Então vamos seguidinho para lá. Isaías 49:6. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Os confins da terra que fala em Isaías são os mesmos confins da terra que fala em Atos, no nosso versículo tema. E aí a gente acha que missão surgiu, o plano de Deus de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo começou com Jesus. E na verdade a gente aprende que o plano da proclamação do Evangelho começou desde antes da fundação do mundo. Jesus já seria enviado, esse Evangelho já seria proclamado. Então todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. A Bíblia inteira, na verdade, aponta para Cristo. E desde o Antigo Testamento nós vemos esse chamado missionário. Eu queria primeiro deixar claro o que é missão. Eu vou falar de uma maneira muito simples e direta, assim, bem simplória. Quando a pessoa fala, já viu aquele filme Tropa de Elite, missão dada, missão cumprida? O que é missão? É uma ordem dada para alguém. É uma ordenança. Eu te dou uma missão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Certo? E essa ordem foi dada. E nós vemos, a gente não vai ter tempo aqui, a gente teria que fazer a teologia bíblica da missão aqui em 1 hora, não vai dar. Mas eu te convido a estudar a Bíblia com esse olhar cristocêntrico. Comece a estudar a Bíblia com esse olhar desse chamado missionário. Desse chamado, gente, chamado missionário nada mais é do que o chamado à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Ser luz no mundo e sal da terra. Aonde quer que você vá, o que quer que você faça, você é luz do mundo e sal da terra. Não abra mão desse papel. Ele foi te dado e ele é um privilégio. Amém? É um privilégio. Deus poderia ter confiado esse trabalho. Esse trabalho é muito importante para Deus, gente. A gente não tem noção, muitas vezes, do quão importante para Deus é esse trabalho. Esse trabalho para Deus é tão importante que Ele enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Tem um autor desconhecido, eu não me lembro, pelo menos agora, quem falou, que disse o seguinte, é muito antiga essa frase: Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. E é verdade, Jesus abriu mão de sua glória e veio morrer em nosso lugar. E agora, Jesus diz, vá, diga para as pessoas quem é Jesus, diga para as pessoas que Ele está vivo, dá boas novas, os pecados dela foram perdoados na cruz de Cristo Jesus, que através de Cristo Jesus agora, as pessoas têm acesso direto ao Pai. Olha que boa notícia. E às vezes a gente fica tão envergonhado de falar uma coisa que é muito boa. Seu pecado foi perdoado, querido. Temos acesso direto ao Pai através de Cristo Jesus. É uma boa nova maravilhosa, a gente deve se alegrar em poder compartilhar ela. Amém? Vamos falar agora sobre ser igreja. Características de uma igreja que é luz para os gentios, ou seja, uma igreja que vive verdadeiramente a vontade do Senhor Jesus. Primeiro, se você quiser anotar, não sei como é que funciona aqui a escola dominical, mas nós vamos fazer em tópicos. Então, se você quiser anotar, o primeiro tópico: características de uma igreja que é luz. Ela é a mostra do reino de Deus que há de vir.
Vocês já ouviram falar sobre o reino de Deus? Quantos aqui já ouviram falar sobre o reino de Deus? Então eu vou explicar que eu acho que poucos ouviram. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, ok? Reino de Deus é o reino onde Deus reina. Óbvio assim. Mas o que seria isso? A gente tem uma ideia na nossa cabeça de governo democrático, né? A maioria aqui viveu numa época democrática no Brasil, ou na ditadura, mas nós não vivemos em vida uma monarquia aqui no Brasil. Ninguém aqui viveu em vida uma monarquia. E uma monarquia é diferente de uma democracia. Numa democracia, teoricamente, a gente sabe que isso não é verdade no Brasil, mas teoricamente a maioria escolhe, a maioria vota. Numa ditadura, o ditador impõe a sua vontade. Numa monarquia, o rei é soberano. Numa monarquia, o rei não impõe a sua vontade porque ele não precisa, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder. A autoridade foi outorgada a ele e todo mundo reconhece a autoridade do rei. Assim funciona uma monarquia. As pessoas honram o rei, normalmente reconhecem o rei como rei, e tudo que o rei fala é lei e todo mundo obedece. E no reino de Deus mais ainda, porque o rei é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. Então no reino de Deus é o lugar onde a vontade de Deus é feita. É o lugar onde Deus fala e todo mundo obedece. Esse é o reino de Deus, ok? Quando a gente lê que João Batista fala, arrependei-vos, pois é chegado... Mas em outras partes da Bíblia a gente lê que ele ainda não chegou. Não fica meio confuso? Já chegou, mas ainda vai chegar? Então a gente vive agora num tempo do já, mas ainda não. A gente vive nessa fase intermediária, já chegou, mas não na sua plenitude. Mas aí você me pergunta, como então que o reino de Deus já chegou? Ele já chegou através da vida daqueles que o obedecem. Através de nós. Então, se nós realmente nos dispomos a obedecer ao Senhor, a cumprir a vontade dEle, se Ele realmente é Senhor de nossas vidas, porque eu vejo muita gente falar, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. A parte do Salvador é ótima, é feliz, mas a parte do Senhor, você já parou para pensar no que significa Senhor? É dono. Eu tive alguns anos numa tribo indígena cristã, eles foram evangelizados e eles deram um nome para Deus. E o nome na língua deles, e o nome que eles deram para Deus na língua deles significa meu dono. Eu falei, esses aí entenderam o evangelho mesmo. Esses aí são crentes. Eles entenderam que Deus era o dono deles. Ser Senhor significa que Ele é meu dono, que Ele faz comigo o que Ele quiser. Que a minha vontade não é mais minha, que os meus sonhos não são mais meus, que a minha vida não é mais minha. A lógica do reino é morrer para viver. É perder para... Essa é a lógica do reino. No Antigo Testamento, as pessoas falam, normalmente se diz assim, no Antigo Testamento venham e vejam tudo que Deus me deu. No Novo Testamento vão e falem, e doem, e percam, e morram. É duro de ouvir isso no domingo de manhã, né? Mas isso precisa ser dito. Todos os apóstolos morreram de maneira martirizada. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O único apóstolo que não morreu de uma maneira trágica foi João. Porque ele foi para a ilha de Patmos e tal, morreu já idoso. Mas todos os outros apóstolos tiveram vida de perseguição. Então, se você for contabilizar
o amor de Deus por nós, através das bênçãos que Ele nos dá, então Deus odiava Paulo. Vocês conhecem a história de Paulo? Preso várias vezes, torturado várias vezes. E tem um texto de Paulo que mexe muito com o meu coração. Eu já conheci esse texto, mas há um tempo atrás, a primeira vez que eu li esse texto, sabe quando você conhece o texto, mas tem um momento que aquele texto fala de maneira mais especial ao seu coração? Quando eu li, aliás, gente, na escola dominical é um bom momento para dar esse conselho. Leiam a Bíblia com contexto, tá? Evitem abrir a Bíblia e ler um versículo. Quando você for fazer o seu devocional, tenta ler pelo menos o capítulo inteiro. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Se você lê um versículo, pode ser que você não entenda o que está dizendo naquele contexto. Então tente ler. Ah, não tem tempo. Tem sim. Contabiliza as horas que você passa em Netflix, YouTube, Facebook, WhatsApp, sei lá mais o que. Cronometra, para ver se você não tem tempo. É só uma questão de prioridade. Então a gente precisa priorizar o nosso devocional. Mas esse foi só um parênteses. Então, quando Paulo fala que ele diz que a leve e momentânea tribulação, aleluia, Jesus, não se compara glória a Deus, com a glória que há de vir. Aleluia, aleluia. Isso mexeu demais comigo, porque ele falou isso num momento de tribulação que nunca ninguém aqui experimentou. Por mais difícil que seja a sua vida, tenho certeza que você nunca foi preso e torturado por causa de Cristo. Quem que já foi preso e torturado por amor a Cristo? Levanta a mão. Então, meu irmão, a gente não tem ideia. E isso aconteceu com Paulo diversas vezes. Se você lê pelo menos 3 capítulos ao redor desse versículo, para você entender a realidade do que estava acontecendo com Paulo. Eu falei, cara, como que ele pode dizer leve e momentânea tribulação? Às vezes a gente quebra um pé, sei lá, já reclama, né? Leve e momentânea. Sabe por que ele falava isso, gente? Porque ele sabia onde é que estava o alvo dele. Porque Paulo sabia que morrer é lucro e viver é Cristo. Paulo sabia que a vida dele era de Cristo. Que ele só estava aqui para cumprir a vontade de Cristo. Que ele mesmo falou, sabe outro versículo muito conhecido? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já ouviram esse versículo? Vocês já leram o que está antes desse versículo? Quem já leu o que está antes? A Tati. Quem mais? Quem está antes desse versículo? Porque pode passar fome, pode passar, né? Isso aí. Sei passar fome, sei ter fome e sei estar bem alimentado. Sei ter abundância e sei ter pouco. E aí ele conclui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo não é aquele versículo determinista de vitória, não. Esse versículo significa que ele morreu para Cristo. Que ele aprendeu a estar feliz. Eu aprendi a estar feliz em qualquer situação. Rico, pobre, doente, preso, torturado, em abundância, comendo do bom e do melhor, não tendo o que comer, eu estou feliz, porque o importante é que eu estou no centro da vontade de Deus para a minha vida. Paulo entendeu o significado da vida dele, que era glorificar o Senhor. Ele entendeu que morrer era lucro, porque ele ia estar com Cristo. Mas viver era Cristo, porque ele precisava proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e cumprir o propósito de Deus para a vida dele aqui na terra. E eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Qual o propósito da sua vida? O que te motiva? Não precisa me responder não, só pensa. Vá para casa com essa pergunta. O que motiva a sua vida? Para que você levanta todos os dias de manhã? Qual é a porcentagem da sua vida dedicada ao serviço de Cristo? E eu não estou falando de ministério de igreja. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se morrer é lucro e viver é Cristo, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, significa que a minha motivação para acordar todos os dias de manhã deve ser a glória de Deus.
significa que o motivo de eu fazer tudo o que eu faço tem que ser a glória de... Então, quando eu vou para o meu trabalho, para que eu vou para o meu trabalho? Para me sustentar? Para ganhar dinheiro? É uma consequência, mas não é a minha motivação. É o meio pelo qual Deus decidiu me dar o sustento. Ele podia me dar outro meio. Ele é Deus. A minha motivação é glorificar o nome do Senhor. A minha oração deve ser: Senhor, eu estou indo para aquele lugar. Me usa conforme a tua vontade. Me dá estratégia lá, Senhor. Como que eu posso ser luz naquele lugar? Como que eu posso ser sal naquele lugar? Como que o Senhor quer me usar lá para a sua glória? Como que o Senhor quer glorificar o seu nome lá através da minha vida? Me usa, Senhor. Prepara o coração daquelas pessoas para te conhecer. Ou no seu trabalho as pessoas nem sabem que você é crente porque você não mistura trabalho com religião. Eu não estou falando para você, tem o xiita e tem o chato. Eu não estou falando para você ser um chato, de ficar insistindo, enchendo a paciência da pessoa. Não é isso. Mas é ter sabedoria diante de Deus, para que Ele te dê oportunidades e estratégias. Fique atento às conversas. Às vezes a pessoa solta uma coisa que Deus fala assim, aí você pode encaixar alguma coisa. E você vai lá e solta alguma coisa do Senhor. Ou então, às vezes a própria pessoa vem te perguntar, mas você é crente? Gente, as pessoas no meu trabalho, eu trabalhei num ambiente que era assim, a grande maioria de jovens, uma startup. Para eles, o fato de eu não falar palavrão era, no amigo oculto, eu não achei que eles iam ficar tão impressionados com isso. No amigo oculto, para vocês terem uma ideia, sabe quando a pessoa tira e fala da outra quem tirou? Aí o menino que me tirou falou assim, eu tirei a única pessoa do mundo que não fala palavrão, foi unânime, Fabiana. E aí, Deus dá a oportunidade de você pregar o evangelho. Você vai falar que você não fala palavrão porque tua religião não permite? Não. Você vai pedir sabedoria de Deus para dentro dos questionamentos que te fizerem, ao invés de você tomar isso como afronta, você pedir ao Senhor que te dê sabedoria para aplicar a pregação do evangelho de forma sábia naquele contexto. Então, gente, o reino de Deus, ele já chegou através da vida daqueles que obedecem ao rei. Através da vida daqueles que se colocam debaixo da autoridade do rei. Através da vida daqueles que entendem que o rei é o nosso dono. Que ele controla a nossa vida. Que ele é que manda. Trocando em miúdos, é ele que manda. Querendo eu ou não. Doendo em mim ou não. É ele que manda. Agora, a boa notícia é que ele manda e ele nos ama também. Ele não é um rei carrasco. Tudo que ele manda contribui para o nosso bem. Ainda que não nos pareça na hora. E mais, tudo que ele manda não contribui só para o nosso bem, mas para o bem do nosso próximo. A gente não pode esquecer. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o Pai ama o nosso próximo também e nos ama. Então você pode confiar, obedeça. Se você crê que Jesus é o Senhor, se você crê que Jesus é o Rei, que Ele te ama, abra mão dos seus sonhos para viver os sonhos dele. Abra mão da sua vontade para viver a vontade dele. Viver debaixo do reino dele. E quando você fizer isso, você automaticamente vai ser luz do mundo e sal da terra. Porque as pessoas vão ver diferença na sua vida. Você vai refletir o reino, você vai refletir na terra aquilo que deveria ser no céu, ou seja, alguém que verdadeiramente cumpre a vontade do rei. É como se fôssemos amostras grátis, trocando em miúdos, assim, de uma forma muito chula. Somos amostras, pequenas amostras do reino dos céus,
Olha a nossa responsabilidade. Responsabilidade de mostrar para o mundo como é o reino dos céus, ou seja, o reino em que o rei reina, em que o rei manda. Como é bom, como a nossa vida é íntegra, como somos felizes. E isso não tem a ver com bênçãos externas. Ontem eu estava falando sobre isso. Muitas pessoas que têm luta, você olha para a vida da pessoa e fala, gente, erra essa pessoa. Porque é luta em cima de luta, luta em cima de luta, e parente morre, perde tudo. Aí, às vezes a pessoa fala, cara, eu olho para o lado, vejo o ímpio sendo abençoado, ou meu irmão sendo abençoado, Deus não me ama. Como eu falei, se a gente fosse medir o amor de Deus pelas bênçãos que Ele dá, Deus odiava Paulo. Aprove a Deus. Era propósito de Deus que Paulo passasse por isso, porque Deus tinha propósito nisso. E Paulo entendia isso e glorificava a Deus por isso. E aí, muitas vezes o ímpio, quando a gente está passando por problemas, fala, cadê seu Deus? Quando a doença aparece, quantos já ouviram isso do ímpio? Cadê seu Deus? Né? É um desafio. E queridos, isso é bom, porque eles precisam entender que Deus não é Papai Noel e nem gênio da lâmpada. Que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que mais do que nos dá as bênçãos, Ele nos dá paz, Ele nos dá alegria, Ele nos dá regozijo nele. E o que vai chamar a atenção do ímpio não é a sua casa, o seu carro, ou a sua vida confortável e feliz. Porque isso o ímpio também tem. O que vai chamar a atenção do ímpio é você ter paz em meio a todos esses problemas. É o bicho está pegando no seu trabalho, está todo mundo, e você está em paz. Você está feliz sempre. Ele não entende. É isso que chama a atenção do ímpio. Porque isso ele não tem. Porque isso ele só tem com o Senhor. E isso vai atraí-lo ao Senhor. Então somos amostras do reino de Deus. Porque Ele é o nosso Senhor e dono. Vamos ler em Apocalipse 11:15? Amém? Todo mundo achou? O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Aleluia. Que a gente possa dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que a gente possa entender que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, gente, o reino de Deus se dá onde a vontade dele é estabelecida. Queria ler de novo com vocês. Preparem a Bíblia que hoje a gente vai passear um cadinho, tá? Salmo 67:3. Enquanto a gente abre Salmo 67:3, queria que você pensasse comigo agora qual tem sido o foco da sua oração. O que mais que você tem pedido em oração ao Senhor? Todo mundo achou? Salmo 67:3. Amém? Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Queridos, esse é o desejo ardente no coração de Cristo. E deve ser o nosso. Foi para isso que Cristo morreu na cruz. Para que todos os povos pudessem louvá-lo. E isso vai acontecer. E essa deve ser a nossa oração fervorosa. Isso precisa ser o desejo ardente do nosso coração. E se não é hoje, peça ao Senhor que transforme, porque Ele vai fazer. Comece a orar para que você tenha esse desejo. Para que arda no seu coração que toda língua, povo e nação conheçam a Jesus. Porque
Porque, queridos, não se enganem. O privilégio de proclamar o Evangelho é nosso. Ele poderia ter dado aos anjos, mas ele não deu essa tarefa tão importante, ele deu pra gente. Agora não se enganem. Se você não fizer, vai acontecer mesmo assim. Eu já vi muita gente falar, se você não fizer, vai morrer, vai pro inferno, sem Cristo, a pessoa que você não falar. Não vai não. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Ele é soberano e nenhum dos planos do Senhor, nenhum, é falho. Vai ser jogado por terra, nenhum. Então, toda língua, povo e nação vai conhecer a Cristo. A diferença é, você quer fazer parte disso? A gente precisa entender a proclamação do Evangelho não como uma obrigação, porque Deus não precisa da gente para isso. A gente precisa entender a proclamação do Evangelho como um privilégio. A proclamação do Evangelho é o seguinte: ei, Deus falando, como se fosse Deus falando, ei, igreja, eu estou em missão, eu estou fazendo missão no mundo. Vocês querem participar disso comigo? Vocês querem ir junto comigo? Se você disser sim, ele vai falar, então vai, seu papel é esse aqui. Proclamar o Evangelho é isso. Deus está em missão. O próprio Deus está em missão desde antes da fundação do mundo. E Ele age, se você estudar a história da missão, você vai ver Deus agindo na proclamação do Evangelho através da história de forma tremenda. Usando pessoas, levantando pessoas. Ele, o próprio Jesus, vocês já ouviram falar isso, provavelmente. Muçulmanos estão tendo sonhos com Jesus. Quantos aqui já ouviram falar disso? Pouco, gente. Muçulmanos. Jesus está aparecendo para muçulmanos em sonhos, eles estão se convertendo. Vocês têm noção? Gente, a proclamação do Evangelho é abatida no coração de Deus. A gente precisa acordar para entender isso. E é privilégio. É privilégio. Porque o morrer é lucro e o viver é Cristo. Segundo, uma igreja cuja existência é direcionada para o mundo. Como nós falamos aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao... Como a... Nós precisamos entender que nós vivemos para servir o nosso próximo. Como a gente falou aqui, se você não falar, ele vai para o inferno? Não. Deus vai mandar outra pessoa. Porque Ele é Deus. Mas o nosso papel é olhar para o nosso próximo com amor. Com olhar de amor do Pai. E pedir isso ao Pai. Papai, me ajuda a amar o próximo como a mim mesmo. Você gostou quando alguém pregou o Evangelho de Jesus para você? Você tem prazer de estar na presença de Deus hoje? Você considera que decidir por Jesus foi a melhor decisão da sua vida? Por que você não passa isso adiante? Nós somos uma amostra do que há de vir pelo mundo. Nossas ações e nossas palavras. E o tom da nossa voz muitas vezes reflete, ou deve refletir o amor de Cristo. Nossas ações, nossas palavras devem apontar para Cristo. Sempre. Queridos, esqueça a briga de calvinistas, arminianos, denominações, porque eu sou assembleiano, porque eu sou batista, porque eu sou metodista, porque eu... Esquece isso. Aponta para Cristo. Ah, mas qual é a sua denominação? Olha o Cordeiro. Ah, mas qual... Olha o Cordeiro. Olha o Cordeiro. Aponta para Cristo. Que a sua vida aponte para Cristo. Olha o Cordeiro. Anuncia o Cordeiro. Se a pessoa te queixar, querido, não importa a minha denominação. Se você vê que isso vai gerar uma discussão, não importa. Olha o Cordeiro. Olha o Cordeiro. E eu queria abrir um parênteses. Fazer só uma diferenciação.
Talvez até já tenha falado isso aqui da outra vez. Proclamar o Evangelho é diferente de chamar alguém para vir à igreja. Você pode e deve chamar pessoas para vir à igreja, mas isso não é proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho é falar quem Jesus é e o que Ele fez. Cristo, Cordeiro. Olha o Cordeiro. Apontem para o Cordeiro. A igreja é um povo distinto em todos os aspectos da nossa vida. Nós somos um povo distinto e devemos ser em todos os aspectos da nossa vida. Social, moral, política, econômica e etc. Não estou falando de política da bancada evangélica, não, pelo amor de Deus. Mas a nossa visão política deve ser cristocêntrica e bíblica. A nossa visão econômica deve ser cristocêntrica e bíblica. A nossa visão social, de justiça social, deve ser cristocêntrica e bíblica. Os nossos valores morais devem ser cristocêntricos e bíblicos. Cristo deve governar todas as nossas palavras e atitudes. E assim seremos luz do mundo e sal da terra. Eu não estou falando aqui, gente, tem um texto de Agostinho que é super mal interpretado, que fala assim: prega o Evangelho, se necessário use palavras. Quem já ouviu falar desse texto? Ele é super mal interpretado e muitas vezes as pessoas usam esse texto como desculpa para não pregar o Evangelho. Que as pessoas falam assim: através da minha vida as pessoas vão conhecer Cristo, então eu não preciso falar. Isso é muito cômodo. E as pessoas se apoiam. Gente, proclamar, ide e pregai. A pregação precisa acontecer. Como eu falei, não é para ser chato, é para pedir orientação e direção ao Espírito Santo de Deus e estratégia e oportunidade que Ele vai te dar. Mas a gente precisa proclamar. A gente precisa parar com essa dicotomia, com essa divisão de vida espiritual, vida, sei lá, sentimental. Que monte de vida é esse que você tem, gente? E monte de vida, eu só tenho uma e quero usar ela para Cristo. Todos os aspectos da minha vida devem apontar para Cristo. No meu trabalho, no relacionamento, aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, o que quer que eu pense, o que quer que eu fale, é Cristo. É Cristo. Olha o Cordeiro. Cristo deve ser o centro da nossa vida. Para com essa divisão. Não, porque no trabalho eu não misturo. Como assim? No trabalho você não é crente? Eu não entendo isso. Não, mas meus vizinhos... Na sua vizinhança você não é crente? Você só é crente aqui na igreja? Você só é luz aqui? Ser luz aqui é mole. Fácil. A gente precisa ser luz do mundo. E sal da terra. Aleluia, glória a Deus. 4. Uma igreja onde a identidade missionária tem começado a transformar todas as áreas da nossa vida. Então, além de todas as áreas da nossa vida refletirem a Cristo, o próprio Evangelho e a nossa identidade missionária de proclamar o Evangelho deve transformar todas as áreas da nossa vida. O nosso louvor. Então, o nosso louvor não é mais me dar, meu, para mim, eu determino, porque eu vou vencer. Meu louvor é: Cristo é o Senhor. Eu não sei cantar, gente, mas eu amo aquela música Rei das Nações. Conhece? Rei das Nações. É lindo. Gente, proclamar a Cristo. Meu louvor é para Ele. Então, meu louvor, o centro do meu louvor passa a ser Cristo. Somente Ele. O centro da minha comunhão com os meus irmãos e com o meu próximo passa a ser a proclamação do Evangelho. A minha liderança passa a ser cristocêntrica.
Eu passo a entender que eu preciso preparar pessoas para ir. Discípulo não é para fazer tudo bonitinho, como diz a igreja que tem que ser, não. Ah, mas não pode usar roupa assim? Ah, não é isso. Você pode até ensinar. Eu creio que com o tempo a pessoa vai aprender. Mas fazer discípulo é preparar ela para a proclamação do Evangelho. O papel da igreja é edificar e mandar. É assim, ó. Não é inchar, não. É crescer, se edificar, aprender e ir. É movimento. Eu vou abordar aqui um assunto muito delicado, mas eu preciso abordar. A grande maioria das igrejas tem um departamento missionário, certo? Antes de continuar, eu quero deixar claro que eu não estou falando para acabar com o departamento missionário, tá, Tati? Não é isso. Mas normalmente tem um departamento de missões, não tem? E a igreja é dividida em vários departamentos: mulheres, jovens, crianças, louvor, missões, certo? Por quê? Porque parte da igreja é jovem e precisa dar um ministério para eles. Outra parte é uma coisa mais direcionada para as mulheres. A outra parte... Agora, missões está dentro disso? Para mim, faz o mesmo sentido do que a gente fazer uma divisão assim, ó. A partir de hoje vai ter o departamento da santidade. Então, só essas pessoas aqui vão ser santas. A partir de hoje vai ter o departamento dos dizimistas. Só essas pessoas aqui vão ser dizimistas. Aí vai ter o outro departamento da adoração. Só essas pessoas aqui vão adorar. E aí vai ter o outro departamento da missão. Só essas pessoas vão proclamar o Evangelho. Entenderam? Sabe por quê? Porque a proclamação do Evangelho é para todo mundo. Mais uma vez eu reafirmo, eu não estou dizendo que é para acabar com o departamento. Mas o papel do departamento é tão somente coordenar. Vou dar um exemplo. Quantos aqui louvam e adoram ao Senhor? Louvam a Deus. Mas tem um departamento de louvor, não tem? Mas é só o departamento de louvor que adora a Deus, que louva a Deus? Por quê? Então, por que nas igrejas só o departamento de missão faz missão? Por que nas igrejas as pessoas olham para aquele departamento de missão e acham que aquele bando de povo maluco que gosta de viajar e se vestir esquisito? Que missão não é para mim, como eu já vi diversas vezes. Não, missão não é comigo não, com aquele povo lá meio doido. Queridos, missão é para todos. Assim como o louvor é para todos. Pode existir, deve existir. Eu louvo a Deus pelas pessoas que lideram esse departamento de missões, como a Tati, o Éder, porque eles podem promover congressos assim, porque eles podem cuidar das finanças dos missionários enviados, porque eles vão coordenar. Como no louvor tem um pequeno grupo de pessoas que canta porque tem talento para aquilo, no departamento de missão tem um pequeno grupo que pode cuidar da administração missionária da igreja, que é as finanças de missionários enviados, e mobilização, e promoção de eventos, que seja. Mas a igreja precisa entender que missão é para ela também. E isso, queridos, é de fundamental importância, que a proclamação do Evangelho é para todos. Vocês estão entendendo? Amém? 5. Uma igreja relevante em sua comunidade. A sua igreja é relevante na sua comunidade? Só uma pergunta. Eu peço perdão já à liderança, aos pastores, mas é uma pergunta que tem que fazer, até porque a responsabilidade não é da liderança, não é dos pastores, é da igreja inteira. E eu não estou falando aqui só de igreja como instituição, estou falando aqui de igreja como corpo de Cristo. A responsabilidade é de todo mundo. Eu queria que vocês pensassem comigo aqui numa coisa. Se essa igreja fechasse as portas hoje, a comunidade ao redor sentiria falta?
lamentaria, poxa, aquela igreja fazia tão bem para a nossa comunidade, aquela igreja nos ajudava, aquela igreja se importava com a gente. Ou ela nem notaria que a igreja fechou. Ou pior, ela daria graças a Deus que a igreja fechou. Gente, eu não estou falando que esse é o caso, é só uma pergunta. Para a gente pensar e analisar o quão influente nós temos sido na nossa comunidade. De vizinhança, de igreja, na nossa comunidade no trabalho, na nossa comunidade na escola, na nossa comunidade, aonde quer que a gente vá, na nossa vizinhança, de casa, na nossa família. A gente precisa pensar na relevância que Cristo, que a nossa vida através de Cristo está fazendo na vida daquelas pessoas. Uma igreja relevante está profundamente, atenção para o profundamente, envolvida com a sua vizinhança e com o mundo, buscando justiça e praticando misericórdia. E a gente tem falado muito sobre vizinhança, sobre trabalho. Aí eu quero entrar num ponto aqui, para a gente já caminhar para o final, que é importante. Quando Jesus falou ide, aliás, vamos ler logo comigo, por favor? Gente, perdi aqui. Ah, sim. Atos 1:8, por favor. Atos, capítulo 1, versículo 8. Todo mundo achou? Mas recebereis poder para, ao descer sobre vós o Espírito Santo, vamos começar de novo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei... Quantos aqui tem o Espírito Santo? Amém. Então vamos continuar. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Meus amados, vocês já ouviram dizer assim, primeiro em Jerusalém, depois, e depois, e depois? Vocês perceberam aqui que é E? E é tudo junto? Tanto em, como em, e até. É tudo junto. Sabe por que é tudo junto? Porque Deus está em missão no mundo todo. Deus não está só em missão em São Gonçalo. Deus não está em missão só no estado do Rio, só no Brasil. Deus está em missão até os confins da terra. E Ele chama o seu povo para proclamar o Evangelho até os confins da terra. Aí a gente entra numa coisa chamada vocação. Você fala assim, não, mas aí, peraí. Tenho certeza que Deus não me vocacionou para fazer missão transcultural, ou seja, para ir até os confins da terra. Ok. A vocação para ir em missão transcultural até os confins da terra realmente não é para todos. Porém, quem vai precisa ir com a igreja. Quem vai não pode ir sozinho. O nosso papel é proclamar o Evangelho na nossa vizinhança e até os confins da terra. Mas se você não for chamado, como que você vai junto? Você vai sustentar o missionário. Você vai orar por ele. Você vai ligar para ele e falar, como que você está? O missionário sente muita solidão no campo, mesmo aqueles que vão em família. Você está bem? Vou orar por você hoje. A igreja vai junto, querido, juntinho.
Você vai orar pelos povos não alcançados. Eu queria dar uma notícia para vocês. O nosso chamado para pregar o Evangelho é tanto na nossa vizinhança e até os confins da terra. Todo mundo entendeu isso? Amém. Se você não for chamado para ir até os confins da terra, vá de outra maneira, mas vá. Faça aqui e faça lá. Viva para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Porém, há um detalhe. Existe uma prioridade. E essa é a notícia que eu quero dar para vocês nessa manhã. Existem hoje é dia 30, dia 1º de outubro. Existem hoje, dia 1º de outubro de 2017, mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Isso é dado concreto e real. Mais de 2 bilhões. Tem noção do que são 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo? Se você falar Jesus para ela hoje, é capaz dela te perguntar se é de comer. Pior, não existe nenhum missionário sendo treinado para ser enviado a uma dessas pessoas. Não existe ninguém se preparando para ir. Não tem qualquer expectativa hoje da proclamação do Evangelho nesses lugares. Vocês percebem a prioridade? Se tem desse lado aqui, vamos supor que a gente tem que carregar esse púlpito aqui, tá? De um lado, tem 10 pessoas segurando, do outro não tem nenhuma. O que você vai fazer? Você vai segurar onde não tem ninguém, é o mais lógico. Não estou falando para você largar tudo e ir para um povo não alcançado hoje, se Deus não te chamou. Mas comece a orar por isso. Comece a orar para Deus levantar e faça a sua parte. Se comprometa com Deus, como igreja, como corpo. Que gente vocacionado para ir tem. Vocês sabiam que o maior gargalo hoje no campo missionário não é de vocacionado que queira ir? O maior gargalo no campo missionário hoje é de não ter como ir. Isso não é triste? Ele foi chamado para ir, ele sabe que tem que ir, ele quer ir, mas ou a pessoa acha que ele não precisa de preparo, quer mandar ele porque seminário, treinamento, custa muito dinheiro, ou simplesmente não quer nem fazer nada, não quer nem enviar. Precisamos fazer a nossa parte como corpo de Cristo. Amém? Amém. Sexto, uma igreja que é a luz do mundo treina todos os seus membros para praticarem o Evangelho em suas diversas vocações no mundo. E é muito comum a gente ver... Cadê? Tem bateria aqui? Tem bateria aqui. Criança, quando vai para a bateria no final do culto, normalmente o que a gente fala? Que bonitinho, vai fazer parte do louvor, alguns falam levita, né? Vai fazer parte do louvor, coloca ele numa escola, treina ele. Não é assim que a gente faz? Quando um jovem vocacionado diz que ele quer ir para os confins da terra, para o Irã, para morrer lá por amor a Cristo, se ele tiver que morrer, o que normalmente se fala para ele? Faz isso não, meu filho. Tá maluco? Vai estudar. E daqui a 2 anos você vai passar, hein? Não é? A gente mata a vocação. A gente mata aquele chamado. Pode ser que o jovem não esteja preparado ainda. Pode ser que ele tenha uma visão romântica sobre missão ainda. Pode ser que até ele esteja enganado. Mas por que a gente não incentiva? Você quer, meu filho? Então vai estudar, vai para um seminário, inscreve ele numa agência missionária, fala assim, ele quer ir para os confins da terra. Como que faça parceria? Gente, a agência missionária existe para ser parceira de igreja, não é para ser concorrente.
Faça parceria com agências. As agências entendem do campo. Olha só, tem esse vocacionado aqui, qual é a melhor maneira de preparar ele? Pode ser que no decorrer do tempo de preparo para o campo, ele descubra que não é isso, e amém. Mas não mata o chamado dele. Treine. Mas não treine só para os confins da terra, não. Treine para proclamação perto e longe. Treine para ir. Discipule para enviar. Treine para liberar. Treine para proclamar. Seja aqui ou seja longe. E, na verdade, os dois. Aqui e lá. Porque mesmo aquele que vai, precisa dar fruto aqui também. E quando ele está lá, porque é complicado realmente. Eu quero ir, mas ele não dá fruto aqui. Tem que ficar de olho, não mata o chamado, mas fica de olho. Pede direção e sabedoria e discernimento do Senhor. Mas treine para proclamar o Evangelho. Porque normalmente, gente, isso é por experiência, tá? Pode ser que ele não tenha chamado, mas normalmente, quem fala que quer ir para os confins da terra em missão, não é uma coisa fácil. Pode ser que ele tenha uma visão romântica, mas na maioria das vezes ele tem chamado mesmo, ele só tem que ser treinado. Eu nunca vi ninguém acordar um dia com desejo de morrer. Ah, quero morrer. Né? Por amor a Cristo. A gente faz o seguinte: Senhor, eis-me aqui. Como Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, se Deus quiser, se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, sabe, ó Rei, que a gente não vai se prostrar. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou ser fiel a Cristo vivendo ou morrendo. Ninguém aqui é suicida, mas o que a gente precisa é ter um coração disponível para morrer. Se a tua motivação de vida não for maior do que a sua vida, reveja as suas motivações. Se o seu amor a Cristo não for maior do que a sua própria vida, reveja as suas motivações. Agora, gente, para finalizar, a gente tem acho que mais 5 minutos, né? Para finalizar, eu queria dizer o seguinte: tudo isso aqui que a gente falou não vale nada se não partir de uma comunhão genuína com Cristo. Se você sair daqui hoje falando que tem que proclamar porque eu disse, vão ser frutos de plástico. Você tem que sair daqui hoje confrontado pelo Senhor, incomodado por Ele. E a sua proclamação deve vir de uma vida de oração, de devocional, de intimidade com Deus. Eu louvo a Deus pelas igrejas locais que pregam o Evangelho, que produzem congressos missionários. Mas, querido, se a tua vida espiritual for alimentada somente de culto em culto, eu lamento dizer, você está muito capenga. Me desculpa pela palavra, mas a sua vida espiritual não está legal. Porque o culto também é uma consequência da nossa intimidade com Deus. O serviço na igreja também é uma consequência da nossa intimidade com Deus. A nossa vida deve ser consequência da nossa intimidade com Deus. Daquele momento que é só a gente e Deus, no secreto. Tem um missionário amigo meu que ele botou uma frase que eu achei genial. Ele falou assim: no sistema você é aquilo que você produz. No reino você é aquilo que você gera no secreto. Não adianta você sair daqui e começar a produzir, porque tudo sem orientação de Deus e sem partir de uma intimidade com Deus. Porque se você fizer isso, vão ser frutos mortos, frutos de plástico, vão partir de você, não vão partir de Cristo. Se você falar porque você acha que deve falar, o que eu estou querendo dizer, gente? Eu estou vendo os rostinhos assim, não sei se vocês estão me entendendo. Eu vou dizer com outras palavras. Não estou falando para você não fazer. Eu estou dizendo que a prioridade da sua vida é o devocional. É o secreto com Cristo. Está entendendo? Nós precisamos proclamar. Mas se a gente proclamar tanto
que não tenha tempo de ter o secreto com Deus, aquele momento que a gente está só a gente e Deus, que a gente louva o Senhor, que a gente ora a Deus, que a gente lê, que a gente estuda a palavra, que a gente se alimenta, que a gente ouve a voz de Deus, que a gente tem intimidade com Deus, que a gente chora, que a gente ri, que a gente se relaciona com Deus sozinho, no secreto, só a gente. Se não tiver isso, nada mais adianta. Então, queridos, não abra mão do seu devocional. Vá, proclame, mas que seja fruto de uma vida de intimidade com o Senhor. Estude, leia, ore, jejue. Busque a Deus. E aí sim, Ele mesmo vai te dar estratégia de proclamação. Agora, seja intencional. Viva uma vida intencional. Tenha esse momento com Deus. Não priorize esse momento com Deus mais do que qualquer outra coisa. Não troque esse momento de devocional com Deus, de intimidade com Deus por nada. Por nada. Mas tenha uma vida de motivação. Peça ao Senhor, fala: Deus, me dá motivação. Qual é a motivação que eu preciso para viver? Que a minha motivação seja glorificar o seu nome. Que a partir dali, daquele momento, o Senhor te envie, te dê estratégia, o Senhor faça. Porque, gente, quando a gente faz a obra de Deus, você já parou para pensar que é de Deus? Não é nossa? Não é para fazer do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer e da maneira que a gente acha conveniente? A única passagem na Bíblia, o único versículo que eu conheço que manda a gente ser inconveniente é na proclamação do Evangelho. E de pregar em tempo e fora de tempo é inconveniente, não é? Mas não é inconveniente para o outro. Não é ser chato. É conveniente para mim. É quando você está cansado e Deus manda. É quando você está na praia querendo... Uma vez eu fui viajar... Estava precisando descansar, eu adoro praia. Estava lá, doida para ir na praia, estava no hotel. Aí Deus falou assim: essas pessoas que estão no quarto ao lado precisam ouvir de Cristo. Fica aqui no hotel e fala deles para mim. Fala de mim para eles. Eu falei: você está brincando? Que hora mais inconveniente, né? Eu de férias, querendo descansar. Mas, gente, é isso, é morrer. É morrer pra gente, viver pra Cristo. Depois Deus me deu momentos maravilhosos na praia, porque Ele é bom e é misericordioso. Podia não dar, mas deu. Ele é lindo. Queridos, busquem a papai, tenham intimidade com Ele e proclamem perto e longe. Amém? Deus abençoe, queridos.